Boa noite, empreendedor. Seja muito bem-vindo à primeira das 3 aulas da Semana do Empreendedor. Tenho certeza que essa aula de hoje vai ser transformadora para o seu negócio, para a sua vida. Você certamente vai conseguir, de fato, identificar grandes oportunidades de negócio, que esse é o tema da aula de hoje. Então já pega o seu caderno, pega a sua caneta, compartilha essa live com amigos que você sabe que querem começar a empreender ou que já são empreendedores, porque eu tenho certeza que através desses conceitos, dessa metodologia, eu tenho certeza que através desse método que eu vou ensinar hoje, de identificação de oportunidades, validação de oportunidades, você vai ter resultado nos seus negócios. Então já comenta aqui no chat o que você faz, se você já é empreendedor ou se você quer começar a empreender do zero, não sabe por onde. Fala um pouquinho sobre o seu negócio que a gente vai ter uma interação muito legal essa noite. Então a aula de hoje a gente vai falar sobre identificação e validação de oportunidades de negócios. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você. Muitos aqui já me seguem no Instagram, já viram meus vídeos, já viram meus conteúdos, mas não necessariamente você conhece a minha história e minha trajetória. Então eu vou falar um pouquinho delas para você aqui agora. Eu comecei a empreender ainda muito cedo, com 14 para 15 anos, no mercado de suplementos, justamente por identificar uma oportunidade de negócio, validar essa oportunidade e conseguir ter resultados ali através de vendas online, grupos de Facebook, conseguir conectar clientes com os produtos que eu ia importando. Então esse negócio teve bastante resultado, então eu consegui suprir essa enorme demanda que existia na época. Algum tempo depois de entrar na faculdade, conheci um grupo de empreendedores que se tornaram amigos e sócios, onde a gente montou um marketplace de produtores locais. Nesse marketplace, a gente conectava pequenos e médios produtores locais que tinham um produto de qualidade com o comprador. E, além disso, a gente acelerava toda essa operação através de um incentivo e ajuda para essas pequenas marcas. O negócio foi super legal, foi crescendo bastante. Esse marketplace foi o primeiro contato com startups, que foi muito importante justamente para conhecer todos os conceitos de tecnologia e entender como escalar uma startup. Poucos anos depois, a gente acabou vendendo essa empresa e eu comecei a empreender um segmento completamente diferente. Comecei a empreender no segmento de eventos, inicialmente alugando um imóvel para eventos corporativos, casamentos, etc. E quando eu comecei a identificar uma oportunidade dentro daquele mercado, eu montei um grupo empresarial de serviços, onde tinha empresa de open bar, empresa de buffet, empresa de decoração, empresa de iluminação e sonorização, justamente para atender essa demanda que estava surgindo através dessa oportunidade que eu identifiquei. Bom, esse negócio foi crescendo bastante, eu saí de um espaço único, comecei a atender uma série de outros espaços naquela cidade, depois na sequência em outras cidades, depois em outros estados. Depois disso, em 2018, eu vi que teria uma lei que ia proibir o canudo de plástico aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu sou carioca, então comecei a empreender dentro desse segmento. Montei a Canudo Legal, que foi uma das primeiras empresas de canudos de papel do Brasil. Comecei importando da China, trouxe um container com mais de 4 milhões de canudos da China no Brasil. Comecei a atender restaurantes inicialmente. Depois disso, eu fui escalando o negócio até o momento de hoje. Hoje, a gente tem uma fábrica aqui no Brasil, a gente produz esses canudos em parceria com grandes empresas e a gente atende hoje os maiores food services do Brasil, grandes redes de fast food, redes de cinema, redes de supermercado. E a gente consegue ter uma capilaridade a nível nacional. Então é um negócio que também cresceu muito e que surgiu através da identificação e da validação de uma grande oportunidade de negócios. Após isso, eu comecei a Eventix, que é uma plataforma de ingressos, também surgiu através da identificação de uma oportunidade de validação dessa oportunidade, onde eu visualizava que no mercado de eventos existiam muitos problemas entre a compra e a venda de ingressos, problemas com cambistas, fraudes, etc. E eu criei uma das primeiras plataformas tokenizadas no Brasil, onde a gente, com segurança, consegue conectar comprador com vendedor. Então você consegue comprar o ingresso e vender esse mesmo ingresso dentro da própria plataforma de forma segura, sendo você produtor, comprador ou até mesmo vendedor desse ingresso. E por último, no início do ano passado, eu cofundei uma empresa que desenvolveu o primeiro e único kit de transformação de motocicletas a gasolina em motocicletas híbridas. É uma ideia genial, você simplesmente acopla um kit de uma moto e você transforma aquela moto num veículo híbrido, trazendo mais autonomia, mais sustentabilidade e, obviamente, uma baita redução de custo para o motoboy, para a pessoa, para o motociclista que vai estar usando aquele kit. No final do ano passado, eu decidi, de fato, começar a produzir conteúdo online para empreendedores, seja empreendedores que já estão trilhando a sua trajetória, ou até mesmo pessoas que querem começar a empreender, estão começando a empreender e estão passando por uma série de dificuldades. Essa iniciativa foi justamente para poder te ajudar a não passar por uma série de dificuldades que eu passei e acabei aprendendo na prática, e justamente para economizar o seu tempo. E a economia de tempo é justamente o que eu vou te entregar nessa aula, porque na aula de hoje a gente vai falar sobre identificação de oportunidade,
e validação de oportunidades de negócios. Então vamos lá, você já pegou aí seu caderno, sua caneta, seu iPad, seu notebook? Já vai separando isso daí, porque você precisa e deve anotar essa aula de hoje. Não sei por quanto tempo essa aula vai ficar no ar, só sei que não vai ser por muito tempo. Então é muito importante você anotar todos os pontos. Essa aula eu preparei com uma atenção muito especial, justamente analisando toda a minha trajetória, analisando o que deu certo, o que deu errado. Justamente eu estou compilando isso tudo aqui hoje para poder te ajudar a não passar pelos mesmos problemas que eu e vários outros empreendedores já passaram no primeiro passo de uma jornada empreendedora. Então, se você já pegou seu caderno, sua caneta, comenta aqui embaixo no chat identificação de oportunidades, porque esse é o tema da aula de hoje. Eu tenho certeza que vai virar uma chave na sua cabeça. Por que essa aula de hoje é tão importante? Você já reparou que existem empresas que crescem muito rápido, ou até mesmo crescem de forma consistente e têm excelentes resultados, e existem outras empresas que fracassam, seja em semanas, meses, anos, acabam não conseguindo ter um bom resultado? A grande diferença entre essas duas empresas, na sua maioria, são empresas que não conseguiram, lá atrás, no início da jornada empreendedora, entender se aquele mercado que ele estava disposto a começar a empreender era um bom mercado, tinha um bom tamanho de mercado, as pessoas, os clientes estavam dispostos a pagar aquele preço que ele estava desejando ofertar pelo produto dele, ou até mesmo se existia ou não uma vontade de pagar por aquilo. Então, em identificação de oportunidades e de habilidades de negócios, a gente precisa sempre botar uma série de premissas antes. Por exemplo, eu quando vou começar um negócio do zero, eu estou buscando identificar oportunidades de negócios. Isso é até uma coisa legal falar aqui. Quando você se torna um empreendedor que não está direcionado para um nicho específico, por exemplo, eu empreendi uma série de áreas diferentes. Isso justamente valida o método que eu estou trazendo aqui para você hoje, que é um método que não serve necessariamente para uma área. Por exemplo, se eu fosse um empreendedor no mercado de eventos só, certamente a maioria de vocês estaria falando, mas isso que ele está falando hoje funciona só para quem trabalha com evento. Por que o meu Instagram não é direcionado para produtores de evento? Porque eu entendi que o meu método, através de uma série de negócios que eu, ao longo de mais de 13 anos, eu consegui ter excelentes resultados fazendo a mesma coisa, através de 3 grandes pilares, que são estratégias, metodologias e indicadores. Quando você compila esses 3 pilares, usando os melhores de cada um deles, você de fato consegue estruturar bons negócios, crescer esses bons negócios de forma consistente e duradoura. Aí você deve estar se perguntando agora, se não é para um nicho específico, essa aula é para todo mundo? E eu vou te responder de forma muito clara e franca, não é para todo mundo. Então, para quem é essa aula de hoje? Essa aula é para todo mundo? Não, essa aula é para quem de fato está disposto a empreender, ter resultado, identificar grandes oportunidades de negócio. Não só identificar, porque identificar é o primeiro passo. Você precisa aprender a identificar e você precisa aprender a validar essas ideias para na aula de amanhã, que eu vou falar para vocês, colocar essas ideias em prática. Então vamos lá. E acho muito importante frisar e mencionar nessa aula de hoje que essa, querendo ou não, é uma grande oportunidade. Porque quando você aprende a identificar algumas oportunidades, a validar essas boas oportunidades através da trajetória de alguém que já passou pelo que você pode passar, certamente você pula à frente meses, anos, e essa economia vai fazer muito sentido lá na frente. Porque quando você toma essa decisão de começar a empreender de forma real, identificando oportunidades, usando métodos, usando indicadores, usando estratégias, essa decisão não só vai impactar o seu negócio, como vai impactar a sua pessoa física, como vai impactar todos que estão ao seu redor, sua família, seus amigos. Então, volto a dizer, já compartilha essa live com os seus amigos, compartilha essa live com os seus familiares, com as pessoas que você conhece que já são empreendedores, querem começar a empreender, para que não só você tenha grandes resultados, como aquelas pessoas que estão ao seu redor também possam ter grandes resultados nos negócios deles. Vamos lá. Atualmente, quando eu estou em qualquer restaurante, qualquer hotel, sendo atendido por algum serviço ou produto, eu sempre estou com um radar de oportunidades, vamos dizer assim, ligado. Esse radar de oportunidades, eu espero que você ligue também após essa aula, porque o empreendedor nada mais faz do que resolve problemas, identifica oportunidades e resolve problemas. E eu criei um método completo em relação à identificação de oportunidades, que se resume da seguinte forma. Quando você se vê diante de um problema ou de uma dor, de um mercado específico, produto, serviço, você precisa fazer 4 perguntas. Primeiro, essa é uma dor de verdade? Segundo, qual o tamanho dessa dor? Ou seja, qual o tamanho do mercado das pessoas que estão sentindo essa dor? São milhões de pessoas? São 100 mil pessoas?
10 mil pessoas, são 10 pessoas, você precisa entender qual é o tamanho desse mercado. Terceiro, essas pessoas estão dispostas a pagar por uma solução que vai resolver essa dor delas? Porque existem vários problemas pelo mundo que as pessoas têm, mas que não necessariamente são problemas tão relevantes a ponto de elas estarem dispostas a pagar algo para poder ter essa dor resolvida. Então é muito importante você entender esse terceiro ponto, se de fato as pessoas estão dispostas a pagar pela solução dessa dor. Quarto ponto é quanto que essas pessoas estão dispostas a pagar por isso. Porque é a partir daqui que você vai precificar o seu produto ou o seu serviço, ou até mesmo entender se essa conta fecha. Porque vamos supor, você vai criar um modelo de negócios. Você cria um produto que custa R$1.000. Só que as pessoas que estão tendo essa dor, elas necessariamente pagariam no máximo R$200 por aquele produto. Então esse já se mostrou um negócio inviável. E você acaba matando esse negócio na raiz dele. Isso é muito importante. Eu vejo empreendedores que começam um negócio do zero, sem passar por um processo de identificação de oportunidades e validação de oportunidades, e acabam se frustrando lá na frente. Por quê? Porque eles não fizeram essa conta, não entenderam o tamanho do mercado. Se ficou claro para você esses 4 pontos, já comenta aqui no chat, ficou claro, comenta 4 pilares, que a gente vai falar bastante sobre isso aí. E aí você pode estar com dúvida agora no sentido do tamanho do mercado, que essa é uma dúvida que eu já senti várias vezes na minha vida, em vários negócios que eu fazia. Bom, qual é o tamanho do mercado ideal para você começar um negócio? Isso depende muito. Por quê? Existem produtos que você vai ter um mercado gigantesco, de milhões de pessoas, que às vezes podem até ser produtos muito baratos. Só que como você vai atender uma massa, você vai atender milhões de pessoas, é um negócio que pode fazer sentido. Da mesma forma que existem produtos de ticket muito alto. Então, por exemplo, às vezes você tem um público de 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, um universo de 100 mil pessoas, que para você agora pode parecer muito, mas para o universo global é muito pequeno. Mas se você vende um produto de um ticket muito alto, por exemplo, casas de luxo, mansões, carros de luxo, aviões, jatos, etc., já é um público muito selecionado. Então você tem que entender, primeiro, qual é o ticket do seu produto, qual é o tamanho do seu mercado, porque não necessariamente você tendo um nicho é um mau negócio, é um mau mercado para você poder começar a atender. Você precisa fazer esse cruzamento entre tamanho do mercado, valor de venda do produto e entender se de fato é um mercado de alto, médio ou baixo nível para você poder juntar todas essas conexões e começar de fato a empreender no negócio que você está disposto a fazer. E você, qual é o tipo de negócio que você faz? O seu ticket é alto, médio ou baixo? Já comenta aqui no chat para a gente poder entender um pouquinho de cada negócio aí. Eu tenho certeza que se você se inscreveu nessa aula, aguardou até o dia de hoje e está aqui assistindo, você está disposto a de fato ter resultado nos seus negócios. E eu estou aqui para te ajudar justamente nisso. Inclusive, dá só uma olhada no depoimento desse empreendedor que eu ajudei através de um processo de mentoria, como ele conseguiu superar grandes desafios que ele estava passando na hora de identificar e validar oportunidades de negócio. Dá só uma olhada nesse vídeo aqui. Bom, eu conheci o Pablo em 2021, né, no IBMEC Hubs, foi quando eu estava começando a minha primeira empresa. Eu tenho que dizer que foi muito bacana, foi uma oportunidade muito boa, porque eu nunca tive essa vontade de empreender, isso começou depois da pandemia, e eu não tinha noção nenhuma, né? Então, ter o Pablo como mentor fez uma diferença, porque na época ele ajudou a gente a enxergar oportunidades em lugares que a gente não estava vendo. Principalmente por ser empreendedor de primeira viagem, você não tem aquela noção de tudo por dentro de uma empresa, como faz, onde pode ter uma oportunidade, onde não tem. E ter o Pablo como mentor, isso foi um diferencial pra gente na época, né? E foi muito bacana, foi muito bacana. Viu a importância de identificar e validar oportunidades de negócios? Isso está disponível para você também nessa aula de hoje. Comenta aqui para mim no chat se está ficando claro para você o que eu estou passando de conteúdo aqui para você agora. E eu tenho certeza que vai ficar ainda mais claro para você agora, porque eu vou entrar em exemplos reais de empresas que tiveram muito sucesso na hora de identificar e validar oportunidades de negócio, como empresas que fracassaram nesse momento crucial. Então você vai entender agora na prática como isso funciona. Outro ponto importante, vai anotando todas as dúvidas que você está tendo, se é que você está tendo alguma, guarda tudo, porque acabando essa aula de hoje, eu vou abrir uma live no meu Instagram para poder tirar todas as suas dúvidas. Então já anota a sua dúvida aí para daqui a pouquinho no Instagram a gente trocar sobre isso.
Seguindo agora com os exemplos de validação. Um dos exemplos que é clássico no mercado dos negócios e completamente relevante é o da Airbnb. Você certamente já ouviu falar. O Airbnb é uma plataforma que loca imóveis de terceiros, é um grande marketplace onde você entra, visualiza imóveis que estão para alugar no mundo inteiro. E eles começaram de uma forma muito humilde, digamos assim. Qual foi a oportunidade que o Airbnb identificou? Justamente a oportunidade onde hotéis ficavam lotados a partir de eventos que aconteciam na cidade, e não só ficavam lotados, como os preços da diária explodiam. Então, eles pensaram formas de conseguir justamente viabilizar uma locação mais barata para atender esse. Então, como eu falei lá atrás, identificaram que existia uma dor, identificaram que existia um tamanho de mercado muito relevante. Como é que eles validaram essa grande dor? Eles fizeram isso através de um MVP, que é um termo que eu vou falar e ensinar nessa aula aqui de hoje, que ele significa produto mínimo viável, que é você usar as ferramentas mais básicas que você tem acesso naquele momento e validar a sua ideia de forma barata, rápida e prática. Então, como é que eles fizeram isso? Eles começaram pegando colchões e alugando esses colchões no próprio apartamento deles. A partir disso, eles começaram a coletar os feedbacks dos próprios clientes que alugavam esses colchões. Então, eles validaram a ideia, começaram a alugar colchões, que seria o mais barato e rápido para eles fazerem naquele momento, começaram a coletar os feedbacks dos clientes, isso é muito importante. Anota isso, empreendedor. Não tem nada mais importante do que você escutar de quem de fato compra o seu produto. Então, sempre pegue feedbacks dos clientes que estão consumindo algum produto. E na sequência, eles começaram a escalar isso. Eles saíram da casa deles, dos colchões infláveis, começaram a escalar esse negócio para outras casas, para outras cidades, para outros bairros, e o negócio começou a ir crescendo. Então, o que a gente tem a aprender com o Airbnb? Identificar uma oportunidade que é relevante, muito importante, a sua oportunidade ser relevante, ter um grande mercado e ter pessoas que estão dispostas a pagar pelo seu produto ou pelo seu serviço. Na sequência, eles viram uma forma de fazer o MVP, viram uma forma de, na prática, ver se é viável ou não esse negócio, alugando colchões dentro do próprio apartamento deles, na sequência coletando feedbacks desses clientes para entender qual era a real necessidade daquelas pessoas e, por último, depois de validado o negócio, começar a escalar de forma gradual aquele negócio. Vamos para outro exemplo de validação de sucesso, a Uber. Tenho certeza que a grande maioria, se não todos que estão assistindo essa live de hoje, já entraram no Uber, já usaram o serviço. A Uber começou justamente com a identificação de uma oportunidade de negócio. E qual era essa oportunidade? Bom, existe um problema onde existia uma grande dificuldade com táxis, tanto de pagamento, quanto de qualidade dos carros, quanto qualidade dos serviços. Então, nada mais do que a oportunidade foi identificar que, se eles conseguissem, através de um sistema de carros particulares, introduzir um meio de pagamento onde a pessoa conseguiria colocar os dados do cartão de crédito em um aplicativo, entraria no carro com uma qualidade muito superior ao táxi, um atendimento muito superior ao táxi, e por um valor muito mais justo do que o táxi, eles certamente teriam resultado nisso. E agora, como é que foi a forma de validar essa ideia? Eles validaram essa ideia justamente lançando em São Francisco, localização menor, para poder identificar se ia ou não funcionar aquele conceito de caronas pagas, digamos assim, né, que eram carros particulares que estavam transportando passageiros. Em seguida, começaram a coletar feedbacks de clientes reais para poder entender, justamente como o Airbnb fez também, entender a relevância daquele serviço, o que estava faltando, o que o cliente via de ponto positivo, o que o cliente via de ponto negativo, para justamente conseguir acertar tudo da operação enquanto ela ainda é pequena, para poder na sequência ir começando a crescer de forma gradual e lançar em outras cidades, outros estados, outros países, atualmente em outros continentes e tomar proporção. Que são também outras coisas que eu vou ensinar para vocês na aula 2 e 3. E aí, fez sentido para vocês esses dois exemplos? Já comenta aqui no chat empresas que você já fez alguma análise de caso sobre sucesso ou fracasso, que é justamente o que eu vou falar agora. Agora a gente vai falar sobre exemplos de fracasso de empresas na hora de identificar e validar uma oportunidade de negócio. Bom, o primeiro vai ser o Google Glass. Eu acho que a grande maioria aqui não deve ter nunca ouvido falar sobre, mas o Google Glass foi um óculos de realidade virtual que a Google lançou há muitos anos atrás, que justamente qual era a oportunidade que eles identificavam? Lançaram um óculos onde a pessoa ia conseguir ter várias aplicações, utilizar aplicativos, interagir com outros produtos, etc., através de um simples óculos.
Só que qual foi o grande problema na hora do lançamento? Produto extremamente prematuro. A gente vê aí o Apple Vision agora bombando, muitas pessoas falando sobre ele, mas estamos em 2024. O Google Glass foi lançado em 2013, há 11 anos atrás. Então era uma tecnologia muito prematura até aquele momento e não deu certo. Por que ela não deu certo? Justamente por eles não identificarem o público-alvo claro, eles simplesmente fizeram um lançamento gigante para todo mundo, sendo que naquela época a pessoa que consumiria um óculos desse, que compraria um óculos desse, era basicamente uma pessoa muito relacionada à tecnologia, ou uma pessoa relacionada a alguma indústria que teria uma aplicação prática e não simplesmente uma aplicação por lazer, e no final das contas eles acabaram descontinuando esse projeto e acabando com o negócio. Imagina só o prejuízo milionário que não foi para a Google o lançamento desse Google Glass, justamente pela falha da identificação de oportunidades e da falha de validação de mercado antes de simplesmente investir um caminhão de dinheiro e lançar um produto que foi um fracasso. Agora eu vou provar para vocês que identificação de oportunidades não é só para negócio que está começando, em fase inicial, e sim todo tipo de negócio que de fato quer se manter vivo e competitivo. O segundo exemplo que eu vou trazer aqui hoje é a Blockbuster. Para quem não conhece, a Blockbuster foi uma gigante locadora de DVDs, fitas de videogame, jogos. E se você já foi em alguma Blockbuster, comenta aqui no chat Blockbuster, porque tem muita gente que consumia muito dessas lojas, era uma loja hiper famosa e hoje se tornou um negócio nostálgico justamente por não existir mais. E por que será que a Blockbuster não existe mais? Justamente por ela falhar na hora de identificar novas oportunidades de negócio. Quando a gente fala em identificação de oportunidades de negócio, você empresário, hoje que está me assistindo, você pode ter um negócio que pode estar indo bem hoje, mas que não necessariamente daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, se você manter fazendo as coisas que você está fazendo agora, você vai ter os mesmos resultados ou resultados maiores. O mercado ele é cíclico, ele vai alterando de tempos em tempos. O que aconteceu com a Blockbuster? A Blockbuster vinha crescendo muito, uma empresa gigante, em várias cidades, estados, países, um negócio enorme. Só que começou a engatinhar o streaming e os executivos não achavam que aquilo ali era uma ameaça para eles e uma nova oportunidade para eles investirem tempo, dinheiro e esforço para poder pivotar o produto da Blockbuster. Você achou estranho o tempo que eu falei aqui agora? Pivotar nada mais é do que você mudar o caminho que você está seguindo rumo a um caminho melhor para poder ter resultados melhores. Então o que aconteceu? O streaming surgiu, Netflix surgiu, outras plataformas de streaming surgiram, começaram aos poucos a irem pegando o mercado da Blockbuster. E qual o grande problema em relação a esses dois modelos de negócio? A Blockbuster, por sua vez, você ia até uma loja dela e você pagava um valor para levar uma fita, um DVD, um filme. Imagina agora surgindo uma empresa onde você conseguiria assistir uma série de filmes por um único valor que basicamente era muito próximo ao valor de alugar um filme numa Blockbuster. Basicamente é uma concorrência desleal, né? São produtos completamente diferentes e, obviamente, o streaming agrega muito mais valor ao seu cliente do que a locação de DVD físico. Pegou esse exemplo? Então vamos dar sequência na aula agora. Empreendedor, agora eu vou falar sobre métodos de geração de ideias. Eu vou começar falando sobre o brainstorming, que é um método que eu uso muito, que grandes empresários, empreendedores também usam em todos os seus negócios. Você já ouviu falar de brainstorming? Comenta aqui no chat para eu ver se você já sabe o que é brainstorming ou não. Bom, brainstorming é um método de geração de ideias através de grupos, onde você vai reunir grupos de pessoas começar a discutir sobre ideias, oportunidades de negócio. Existem 4 regras básicas dessa metodologia de geração de ideias. Bom, a primeira delas é a suspensão do juízo. Ou seja, o que é isso? Suspensão do juízo nada mais é do que você não julgar as ideias que as pessoas estão dando nesse momento, nem julgar, nem avaliar. Esse momento especificamente é para você coletar o máximo de ideias possíveis, sem ter nenhum tipo de filtro. Segundo ponto, quantidade sobre qualidade. Pode ser até contraintuitivo isso, mas nesse momento a gente não quer necessariamente excelentes ideias com uma qualidade muito grande, a gente quer uma quantidade grande de ideias, justamente para incentivar a inovação, incentivar a criatividade. Então você tem que deixar o público que está com você livre para dar o máximo de ideias possíveis e aí sim você vai compilando essas ideias. Terceiro ponto é bem-vindo à loucura. O que seria isso? Basicamente é você deixar as pessoas abertas a darem as ideias mais malucas possíveis, porque são nesses momentos que surgem inovações, surge criatividade, grandes negócios, grandes empresas, startups, produtos surgiram através de uma ideia que parecia maluca até então,
até esse empreendedor de fato colocar essa ideia na prática e conseguir construir um grande negócio a partir dela. E o quarto ponto é a combinação e melhoria. Para mim, um dos principais pontos é quando você de fato pega todas essas ideias e coloca todos os participantes, todas as pessoas ali. Eu falo participante, mas eu falo a sua família, os seus sócios, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, para palpitar em relação àquelas ideias que surgiram e sugerir melhorias. Porque geralmente você, quando cria uma ideia, você já está com vários vieses ali da sua cabeça que outras pessoas não vão ter. Então é muito importante esse cruzamento aí de melhorias para você poder de fato chegar nas melhores ideias mais aprimoradas possíveis. Vamos entrar no exemplo prático agora de brainstorm. O cenário é uma empresa de eletrônicos que quer lançar um dispositivo portátil aqui no Brasil. Primeiro a gente vai definir o problema. Nesse caso, que seria como a empresa vai lançar um produto que vai conseguir atender o mercado da forma correta. Como eu conduziria essa sessão de brainstorm? Eu reuniria os melhores profissionais dessa empresa, que são mais criativos ou que entendem mais sobre esse mercado de dispositivos portáteis, colocaria todo mundo numa sala para a gente começar a discussão. Seria geração de ideias. Está todo mundo na sala, agora a gente vai para a parte prática. E aí os participantes vão começar a sugerir ideias como, por exemplo, do dispositivo com bateria de longa duração, tela dobrável, carregamento solar, integração com assistente de voz, recursos de saúde e bem-estar, como monitoramento de batimentos cardíacos, e por aí vai. Documentação. É muito importante para as ideias não ficarem ao vento, vocês registrarem todos os pontos do documento, a filtragem e avaliação dessas ideias. Depois dessa sessão, a equipe vai analisar quais de fato são as ideias mais viáveis para poder desenvolver. Eu mencionei um case de uma empresa de dispositivos eletrônicos, mas o brainstorming pode ser usado para qualquer empresa ou para qualquer ideia. Se você é um empreendedor e vai começar a empreender, use essa estratégia. Eu tenho certeza que através dela você vai conseguir otimizar e melhorar as ideias que você está tendo com a ajuda de outras pessoas. Então anota aí o brainstorming, volta depois desse vídeo para você poder de fato fixar isso, que é muito importante. Se ficou claro para você, comenta aqui no chat brainstorm. E vamos para a próxima metodologia de geração de ideias. Vamos lá, segunda técnica agora é a análise de tendência de mercado. Essa é muito importante, você precisa usar no seu negócio. E se você ainda não convidou aquele amigo, aquele empreendedor, aquele parente que quer começar um negócio ou já tem um negócio, trabalha com você, já pega e compartilha o link dessa live para ele, chama ele para a live, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para você para ele. Então vamos lá, análise de tendência de mercado. O primeiro ponto da análise de tendência de mercado são as pesquisas de mercado. Como é que você vai fazer isso? Através de pesquisas, formulários, através de enquetes, através de ferramentas de busca. Com isso, você vai coletar dados diretamente do mercado-alvo, ou seja, do mercado que você está buscando essa ideia e essa oportunidade. Por exemplo, um exemplo básico, se você está querendo empreender no mercado de alimentação saudável, você vai coletar dados relacionados a esse mercado. Outro caminho também que você vai fazer em paralelo é você coletar dados mais concretos. Por exemplo, dados que já foram estudados através de grandes indústrias, ferramentas de pesquisa. Com isso, você vai conseguir utilizar. Você, no primeiro ponto, a pesquisa foi com formulários e pessoas físicas que você entrevistou. Depois você vai buscar uma base de dados aí de grandes institutos, grandes empresas que têm pesquisas públicas publicadas, como, por exemplo, institutos aí como o IBGE e outras fontes similares. Segundo ponto, a análise de dados de tendência. A gente vai falar sobre buscar ferramentas como, por exemplo, Google Trends, ou outras redes sociais como Twitter e Instagram para pesquisar aquele assunto específico. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, você vai procurar, por exemplo, no Google Trends esse termo, você vai procurar no Instagram hashtags sobre isso, no Twitter você vai buscar hashtags sobre isso, para entender quais são os assuntos que estão em alta e o que aquele público que você está disposto a atender com seu novo produto ou serviço está falando sobre. Por que isso é importante? Através disso, empreendedor, você vai conseguir entender quais são as dores reais deles e você vai conseguir utilizar o teu produto. Então, se está fazendo sentido para você, comenta aqui para mim que eu estou acompanhando os comentários. Terceiro ponto muito importante para mim é a análise competitiva. O que é isso? É você analisar as suas ideias em comparativo às ideias que já estão, aos projetos, produtos, serviços que já estão operando no mercado. Por exemplo, você vai pegar lá em relação à alimentação sustentável, existem restaurantes específicos, só que são muito caros. A sua ideia é fazer uma operação de fast food saudável por um preço justo. É uma vantagem competitiva que você tem com base em uma análise que você fez entre o que já existe e o que você tem como ideia. Então isso é muito importante. Bom, eu posso citar aqui 200 pontos, porque a análise de tendência de mercado é algo muito abrangente. O importante, de fato, é você chegar em dados concretos, dados reais,
e selecionar o máximo de dados mais viáveis possíveis para você, de fato, poder tomar uma decisão. Então, é muito importante, antes de você dar um passo em direção ao negócio, você analisar todas as tendências, analisar o que o mercado está falando, para ver se está indo de encontro com o que você está disposto a fazer ou se está muito distante, para você justamente conseguir alinhar a tua rota e traçar o caminho certo. E aí, fez sentido para você a geração de ideias? Metodologias que eu falei aqui sobre geração de ideias. Agora a gente vai falar sobre a parte decisiva, que é a avaliação de ideias. Nessa parte a gente vai entender se de fato aquela ideia que você teve, que você fez um estudo de mercado ali, se por mais genial que essa ideia seja, se de fato ela tem chance de ir para frente em relação à viabilidade dela. Se é ou não uma ideia viável. E eu separei os 3 principais critérios de avaliação para você entender se uma ideia ela é viável ou não. O primeiro critério, muito importante, é a viabilidade técnica. O que seria isso? É se de fato a sua ideia na parte técnica ela para em pé. Se aquela ideia que você teve, de fato ela consegue ser viabilizada conforme a parte técnica dela. Seja produção, entrega. Então você tem que estar muito atento à viabilidade técnica da ideia que você está tendo. Bom, segundo ponto, segundo tipo de viabilidade é a viabilidade financeira. É o famoso a conta fecha. Você precisa pegar todos os números, entender quanto custa para você poder fazer esse produto, gerar essa ideia, quanto custa para você oferecer esse serviço, quanto o teu cliente está disposto a pagar por isso. Você tem que fazer uma análise completa do financeiro para poder saber, olha, essa ideia aqui realmente é muito boa, ela atende o critério de viabilidade técnica, ela atende o critério de viabilidade financeira, eu estou no caminho de conseguir, de fato, tirar essa ideia do papel e realizar. Pessoal, anotem esse ponto, por favor, a viabilidade técnica, a viabilidade financeira, porque tem empreendedores que falham nisso e lá na frente, na hora que o negócio começa a dar errado, eles não entendem por que está dando errado. Porque o alicerce, que é esse momento que a gente está falando dessa aula de hoje, que é extremamente importante. Leva a sério essa aula, anota. Assiste de novo quando acabar. Anota todas as suas dúvidas, porque acabando essa aula aqui, a gente vai fazer uma live lá no Instagram para eu poder tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Viabilidade técnica, viabilidade financeira, a conta fecha para você poder realizar esse negócio. E por último, potencial de mercado. Potencial de mercado eu falei um pouco no início dessa aula, é entender o tamanho desse mercado, entender quantas pessoas estão dispostas a pagar por isso, qual o tamanho desse mercado. Então você tem que ter essas 3 viabilidades na palma da sua mão, porque não adianta nada você ter uma viabilidade técnica, ter uma viabilidade financeira, só que não ter um mercado. Da mesma forma que não adianta nada você ter um mercado, não ter uma viabilidade financeira e ter uma viabilidade técnica. Todas são complementares e tem que andar juntas. Entenda como 3 pilares fundamentais para alicerçar o seu negócio. E lembrando, desde o início dessa aula, desde o início da Semana do Empreendedor, eu estou mencionando tudo de maneira cronológica. Qual é o meu intuito aqui com você? É justamente pegar na sua mão e montar a base do seu negócio, montar a estrutura do seu negócio, para você poder, de fato, construir o seu negócio com bons fundamentos, com boas estruturas, para você chegar num patamar de crescimento muito elevado. Porque não adianta nada você crescer e a sua base ser fraca. O que acontece se você coloca muito peso sobre uma base fraca? Ela desmorona. Então toma muito cuidado com isso, anota tudo e já comenta aqui, tá fazendo sentido para mim, se de fato essa aula tá fazendo sentido para você. Empreendedor, a gente passou desde o início da aula falando sobre todo o conceito por trás da identificação e validação de oportunidades de negócio. Falamos sobre exemplos reais de grandes empresas que tiveram muito sucesso e também que tiveram muito fracasso, justamente por falhar nessa área. E agora a gente falou sobre geração de ideias, falou sobre avaliação dessas ideias, e agora a gente vai entrar em metodologias de validação. Para mim, uma das principais e mais poderosas metodologias de validação é o conceito de Lean Startup. Você já ouviu falar sobre isso? Manda aqui nos comentários se você já ouviu ou se você não ouviu. O conceito-chave do modelo de Lean Startup é o MVP. MVP significa Produto Mínimo Viável. A gente falou de forma breve lá no início dessa aula. Ele consiste em ser uma forma de você validar a sua ideia, validar o seu serviço de forma rápida, prática, barata e simples. Eu vou ensinar para vocês na prática como isso funciona. Eu vou trazer o caso da Uber. A Uber, quando ela começou a operação dela, ela precisava validar se de fato o negócio ia funcionar ou não. Como é que ela fez isso? Da parte tecnológica. Você, quando vai montar uma plataforma, um aplicativo, um serviço, uma tecnologia, dependendo do que for, é muito caro o desenvolvimento disso. E a Uber, que é uma empresa que trabalhava muito com investidores, etc., eles precisavam
colocar a ideia de pé, validar essa ideia antes de ir ao mercado pedir dinheiro. Então eles justamente não tinham como fazer esse investimento inicial para montar uma super plataforma, um super negócio, antes mesmo de testar se ia dar certo ou não. E aí eles decidiram fazer o MVP. O MVP da Uber nada mais foi do que uma plataforma simples, né? Onde pessoas inscritas, já previamente inscritas e selecionadas, participavam da página que eles criaram. E era uma página muito simples, onde a pessoa, por localização, ela botava lá os dados do cartão de crédito dela, colocava a localização que ela estava, né, já pelo GPS, e ela clicava no botão pedir carro. Quando ela clicava nesse botão, a própria central da Uber, o escritório, visualizava onde os carros estavam, o GPS também. E aí ele via que tinha um carro que estava numa rua próxima, ou a 10 minutos de distância. Ele entrava em contato com aquele carro, fazia uma ligação. Olha, tem um passageiro aí que está querendo pegar um carro e ele está na rua tal, ele está com a roupa tal, vai de encontro a ele. Só que para o usuário, a experiência era a experiência final. Ele clicava no botão lá pedir carro. Ele não estava vendo que tinha todo esse mecanismo básico por trás e amador, digamos assim, porque justamente essa é uma forma de validar se o negócio vai funcionar. Validar se de fato os clientes estão consumindo o produto da forma certa, o serviço da forma certa. Então a experiência era entregue da maneira que deveria ser, só que obviamente de uma forma que você não consegue escalar o seu negócio. Então a Uber entregava dessa forma muito simples, né? Para poder chegar de fato ali no resultado final deles. O legal do MVP é justamente esse, é que você consegue tirar a sua ideia do papel e colocar na prática muito rápido, sem precisar fazer um grande investimento. É claro que dali em diante eles fizeram investimentos milionários para poder utilizar a plataforma, conectar tudo, mas o princípio, o primórdio do Uber foi exatamente assim, através de um MVP e de uma validação. Um dos principais pontos do MVP que você deve se atentar quando você vai montar o seu MVP, validar a sua ideia, não necessariamente é só colocar na rua para poder começar antes mesmo de fazer um investimento maior e começar o negócio de forma mais robusta. É muito importante na hora do MVP você estar atento ao que seus clientes vão falar, porque às vezes você está achando que o seu produto está indo para um caminho, aí você vai começar a pegar vários feedbacks de diferentes clientes falando sobre outras coisas. Então o MVP justamente é o momento que você vai coletar o máximo de feedbacks possíveis, entender a percepção do seu cliente acerca do seu produto ou serviço para poder de fato otimizar, melhorar e lançar um produto que está mais dentro do que o cliente está procurando. Além desse conceito, é muito importante a gente testar o mercado. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de pesquisas, landing page, protótipos, usando mecanismos na própria internet, como por exemplo Facebook Ads, anúncios no TikTok, anúncios em outras redes sociais. Com esses anúncios, você consegue validar a sua ideia. Então, você pode rodar um formulário de pesquisa atrelado a uma imagem que fala sobre o que você está disposto a oferecer, sobre a sua ideia. Rodar anúncios, investimento baixo ali para você conseguir alcançar uma ampla gama de clientes, potenciais clientes e coletar feedbacks. Então, é muito importante estar atento não só à parte prática, né, da validação, do MVP, de tudo que a gente já falou aqui hoje, como a parte de você coletar o máximo de informações possíveis para poder, de fato, entender se essa ideia faz sentido ou não. Empreendedor, você está entendendo a relevância dessa aula, desse conteúdo, da qualidade desse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui de forma gratuita? Certamente, se eu tivesse assistido esse conteúdo, quando eu comecei a empreender, eu teria evitado vários negócios que eu comecei que não deram certo justamente por problemas na hora de identificar e validar uma oportunidade de negócio. Bom, por último, para você finalizar a sua identificação de oportunidades de negócios, validar, depois de ter feito todo esse processo, para mim o mais importante é você ter um olho no olho e falar com o cliente. As entrevistas com o cliente são coisas que eu faço muito nos meus negócios e antes de lançar à prática qualquer tipo de negócio, eu busco falar com o máximo possível, 10, 20, 30, 50, 100, o máximo de potenciais ou de clientes de verdade que você puder ter contato, puder coletar entrevistas, depoimentos, relatórios, trocar ideias, porque essa é a pessoa que de fato vai consumir um produto ou serviço seu. Então você pode no primeiro momento até de forma prática marcar um bate-papo, ter uma comunicação e até ofertar vantagens sobre o potencial produto ou serviço que você vai lançar no futuro, cupons de desconto, etc. Por exemplo, responde essa pesquisa aqui para mim, essa entrevista que lá no futuro, quando eu lançar o meu produto, você vai ser um dos primeiros clientes a receber ele de forma gratuita no primeiro momento. Então é muito importante você ter essa troca com os teus potenciais clientes que você vai fechar. Lá no início da aula eu falei para você anotar todas as suas perguntas, porque daqui a pouquinho eu vou abrir uma live no meu Instagram para poder tirar todas as suas dúvidas. Amanhã vai ser a sequência dessa aula.
Amanhã a gente vai falar sobre estruturação de negócios na prática. A gente vai sair do nível das ideias e vai para o nível prático, estruturar o negócio, colocar esse negócio para frente. E antes de encerrar essa aula, eu preciso te parabenizar, empreendedor. Te parabenizar por ter ficado até agora assistindo esse conteúdo. Certamente, se você anotou tudo e aplicar tudo que eu te falei hoje aqui, seus resultados vão ser completamente diferentes na hora de identificar e validar uma oportunidade de negócio. Você já vai sair na frente do que a grande maioria das pessoas. Começam um negócio sem nenhuma técnica, sem nenhuma metodologia, sem nenhum indicador e sem nenhuma estratégia. Então, meus parabéns por estar aqui até agora. Obrigado por ter acompanhado essa aula. Vou encerrar essa live aqui agora, mas eu vou entrar no Instagram, então já vai para lá para eu poder solucionar todas as dúvidas, perguntas, questionamentos que vocês anotaram ao longo dessa aula e vamos continuar lá no Instagram. Muito obrigado e se preparem que amanhã vai ser um grande dia para a gente falar sobre grandes coisas em relação ao empreendedorismo. Até daqui a pouco lá no Instagram.